Cara, hoje a gente tá aqui no Museu Egípcio do Cairo. Tá a fim de ver algumas múmias e uns faraós? E aí, como vocês estão? Eu tô ótimo aqui, eu espero que você também esteja bem. E aqui a gente tá no Museu Egípcio do Cairo. E para introduzir aqui, antes de começar a ver alguns artefatos, a gente vai tentar fazer um geral aqui na história do Egito. E o Egito ele pode ser dividido pelo menos em 3 importantes fases e 3 períodos intermediários também, além daí depois do período de baixa e o período helenístico, ok? A primeira fase seria a pré-dinástica, que é a época onde diferentes comunidades viviam ao longo do Nilo, e essas comunidades eram chamadas de nomos, eram núcleos administrativos. Mas então, por volta do ano 3100 a.C., começam-se batalhas para unificar o Egito. O Alto Egito, que ficava no sul, e o Baixo Egito, que ficava no norte. E aí, com o faraó Narmer, o Egito ele é unificado e começa-se, então, o período do Antigo Império Egípcio, que vai ter início verdadeiramente na terceira dinastia com o faraó Djoser. E aí ele constrói a famosa pirâmide escalonada, que tem um vídeo aqui e você pode ver também. Aí muita coisa acontece e no final do Antigo Império Egípcio tem uma crise no Império e aí vem um período intermediário de bastante bagunça. Aí depois disso vem o período do Médio Império, que vai ser seguido de outro período intermediário, que é muito interessante na perspectiva da arqueologia bíblica, porque é quando, nesse período, o segundo período intermediário, acontece o domínio Ixo, ou seja, um povo semita vindo da região ali da Mesopotâmia, domina o Egito. Então a gente passa a ter faraós que eram semitas até. Isso acontece na 15ª e 16ª dinastia do Egito, e após esse período intermediário se inicia o novo império, que aí novamente nativos egípcios tomam o poder do império, unificam a terra novamente, e aí a gente vai ter os famosos Tutmés I, segundo, terceiro, Hatshepsut, vai ter também depois o Akhenaton, Tutankhamon, Ramsés e todos esses nomes conhecidos aí de faraós. E aí, após o terceiro, o novo império, vem o terceiro período intermediário também, e depois vai ser conquistado, nesse período da época baixa do Egito, vai ser conquistado pelo Império Mitâneo, vai ser conquistado pelo Império Persa, depois dos persas é conquistado pelos gregos, e aí a gente entra no período helenístico, que aí vai ser o governo ptolomaico e depois o governo romano. E aí depois do romano virão os muçulmanos, virão os turcos, virão os ingleses, e hoje em dia a gente está num país árabe. Então aqui foi um geralzão de toda a história e agora a gente vai para os artefatos. Vamos tentar fazer esse tour aqui no Museu Egípcio falando sobre os mais importantes.